Imagina que você tá na Grécia, sei lá, século 3 antes de Cristo, longe pra caramba da nossa realidade, né? Não tem calculadora, não tem internet, não tem IA, não tem nada. E, e você quer resolver um problema, que no caso você quer descobrir quanto que mede a circunferência de um círculo. Quais são algumas coisas que você pode fazer, né? Você pode pegar um barbante ou qualquer coisa parecida e medir com o barbante. E, mas esse método nem sempre vai, vai ser útil. Por exemplo, um círculo muito grande. Você vai ficar lá com o barbante, não volta um círculo, sei lá, com um diâmetro de 10 quilômetros. Nem sempre é útil. Então, o que, que você quer, o que você quer fazer? Você quer descobrir uma relação entre o raio ou o diâmetro e o tamanho da circunferência. Então você se pergunta, será que existe essa relação? E aí algum maluco matemático aí, ele, ele começou a medir os círculos com o barbante e medir os diâmetros, pode ser com uma régua, não sei o que eles usavam, né? E aí ele começou a medir a circunferência, medir o diâmetro, e ele dividia um pelo outro. Ó, dividia a circunferência pelo diâmetro. E ele percebia que esse número era mais ou menos 3.1, 3.12, 3.14. E aí se perguntou assim, esses números estão sempre muito perto, né? E aí, por que será? Será que essa razão é sempre a mesma? Então a resposta é sim, a razão é sempre a mesma. Hoje em dia a gente chama esse número de π, né? E ele é muito mais importante do que parece, tá? Mas fica a pergunta, né? Por que é sempre igual? São círculos diferentes, claramente. Por que que vai ser a mesma? A divisão vai ser a mesma. Então, por causa do seguinte, todos os círculos são parecidos, certo? Eles são circulares, tem o raio, tem o diâmetro, tem a circunferência. O que acontece? Quando você pega um círculo e aumenta, tipo, desse aqui para esse aqui, você vai aumentar o tamanho da circunferência proporcionalmente ao aumento do tamanho do diâmetro. Significa que essa fração vai ser sempre a mesma. Se você diminuir o círculo grandão para ficar pequenininho, a circunferência vai diminuir na mesma proporção que o diâmetro. E aí ele vai dar sempre esse número. E aí você pode testar isso na sua casa com dois objetos. Por exemplo, um copo, você mede o diâmetro da base dele, mede o tamanho da circunferência, divide um pelo outro e anota o número que dá. Aí você pega um prato, que é maior, né? Você vai medir o diâmetro, medir a circunferência, dividir um pelo outro, vai anotar o número que dá. E você vai ver que não vai dar 3.14. Pode dar, sei lá, 3.12, 3.16. Aí você fica, ué, o que aconteceu? Isso acontece não é porque a matemática está errada. Isso acontece por problemas da vida real. Por exemplo, o barbante não é totalmente reto, às vezes. A régua, às vezes, é um pouquinho imprecisa. Às vezes, o objeto não é totalmente circular. Ele é muito circular, mas não é um círculo propriamente. Pode acontecer esse tipo de coisa, que são chamados de erros de medição, né? Mas vai dar próximo. E, e o π tem uma característica que tenho certeza que muitas pessoas já estudaram, né? Que eu até anotei aqui no começo, ele continua para sempre. Só vou copiar aqui embaixo, continuar o raciocínio. Depois do ponto, da vírgula, o π continua para sempre. E ele não repete padrão. Significa o quê? Que ele é um número irracional, tá?
que é um número irracional? É um número que ele não pode ser representado por uma fração de dois números inteiros. Mas aí você fica tipo, puta que pariu. Você acabou de falar que a definição de π é uma fração, a circunferência pelo diâmetro. E agora você está falando que π não pode ser escrito como uma fração? Não dá para entender isso, né? É uma ótima pergunta, né? Mas tem uma resposta. Então, mesmo sendo uma divisão, não é um número racional, porque um número racional ele é definido como uma fração, tipo de A e B aqui, em que A e B pertencem aos números inteiros, tá? E aqui o C e o D não vão pertencer aos números inteiros, porque por mais que, sei lá, o diâmetro seja 2, o comprimento dele vai ser irracional também. Então vai ser um número racional dividido pelo diâmetro que vai dar π. Porque se você observar bem aqui, se você multiplicar por d os dois lados aqui, vai ficar comprimento igual a d π. E aí você vai ver que, tipo assim, o comprimento vai ser sempre irracional. Que vai ser sempre um número, pode ser inteiro ou não, vezes um número irracional. Isso aqui vai dar outro número irracional. Então vai dar uma razão onde tem um número irracional sendo dividido. E por isso que essa fração ela não é pertencente aos inteiros. Teve um cara no século XVIII que chama isso aqui, né? Johann Heinrich Lambert. Ele provou matematicamente que o π é irracional. E aí, partindo dessa premissa, a gente consegue fazer esse raciocínio aqui que eu fiz. Então, é por isso que a razão aqui não é racional. E aí fica um questionamento, né? Será que o π foi descoberto ou inventado, né? Porque se olhar bem, se analisar, se a gente não tivesse feito essa divisão, a gente nunca ia saber desse número. A gente nunca ia saber que existe essa relação. Porém, o número em si ainda continuaria a existir. Essa relação ainda continuaria a existir. E é por isso que eu gosto tanto da matemática, porque que tudo é uma linguagem que a gente não inventou, a gente só entende. A gente está aprendendo, é como se a gente estivesse aprendendo a ler, não criando a linguagem. Entendeu? Isso que eu acho do caralho da matemática. Enfim, todos os círculos no universo obedecem essa regra. Curiosidade aqui, a NASA, para calcular os voos espaciais lá, os lançamentos, sondas, órbitas, essas coisas, eles usam esse π aqui, eles usam com essa precisão, 15 casas decimais. E aí, você acha que 15 casas decimais é muito ou pouco? Parece pouco, né? Sabendo que tem infinitas casas decimais, eles só usam 15 para calcular essas coisas, parece pouco. Mas com 15 casas decimal dá para calcular com uma precisão absurda, assim. Eu estava pesquisando aqui, a precisão é de milímetro. Por exemplo, você calcula uma órbita e o erro é tipo, assim, menos de 1 milímetro de erro, sacou? Por isso porque se eles usassem mais do que isso, ia demorar mais pra fazer as contas, etc. Então, não compensa, entendeu? E agora começa a ficar bonito, rapaziada. Presta atenção. Probabilidade. Você sabia que tem algumas aplicações do π para probabilidade? Como assim? Os computadores, né? Eles conseguem calcular o π por aproximações, né?
E eu trouxe duas delas aqui que usam a probabilidade. Essa primeira aqui chama método de Monte Carlo. Eu vou anotar aqui embaixo em amarelo. Monte Carlo. E o Monte Carlo faz o seguinte, ele bota no plano cartesiano um quadrado e um círculo dentro do quadrado. E aí ele dá um valor para o lado desse quadrado, eu vou dar aqui de 2. E já que o lado aqui é 2, o diâmetro vai ser igual a 2 também. Beleza? E aí o que acontece? O computador começa a atacar pontos aleatórios. Ele tá com um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, aí um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, aqui. Ele fica assim, ó. Ele fica atacando pontos aleatórios dentro desse quadrado. Vou botar só mais alguns aqui. Beleza, ele fica atacando os pontos aqui dentro desse quadrado. Tipo assim, faz sentido que a proporção entre o tanto de pontos que está dentro do círculo, que são os em azuis aqui, a quantidade de pontos totais, que são os verdes e os azuis, é uma probabilidade, certo? Porque a probabilidade, né, é o número de casos esperados, né? Tipo, o que você quer que aconteça, pelo número de casos possíveis, ou todos, né? Então, você vai pegar... Aí vamos supor que você quer descobrir... Isso aqui é usado para calcular áreas, tá? No caso aqui do círculo. E aí, consequentemente, a gente consegue calcular o π. Mas se você quisesse calcular, sei lá, a área do Brasil, você conseguiria. Você bota o Brasil dentro de um quadrado, joga os pontos, faz a probabilidade e você consegue. Porque presta atenção. A probabilidade entre isso aqui vai ser um número entre 0 e 1, tá? E aí você vai multiplicar esse número da probabilidade pela área do quadrado. E aí você vai descobrir a área do círculo, aproximadamente. E quando você descobrir a área do círculo, você consegue manipular a expressão e descobrir o π, tá? Então eu vou calcular aqui e eu já volto. Ok, eu fiz um programinha no computador, né? Que ele faz exatamente o que eu falei. Ele taca um tanto de pontos aqui no gráfico. No caso, o gráfico, o quadrado tem lado 2, né? Vai de menos 1 a 1, lado 2. E o círculo tem o diâmetro 2. E sabendo que o diâmetro é 2 vezes o raio, você sabe que o raio é 1. E pela fórmula da área do círculo, a gente consegue deduzir aqui que a área tem que ser π. Tá? E o que o computador fez aqui? Eu botei para ele jogar 100 mil pontos no gráfico. Aí tá escrito aqui, ele fez 78.639 dentro do círculo, 21.361 fora do círculo. Ele dividiu isso e multiplicou por 4, que era a área do quadrado. E aí ele descobriu a área do círculo, que a gente sabe que é π. E deu aproximado aqui, ó, tá vendo? 3.14556. Se eu botasse para tacar 1 milhão de pontos, a aproximação seria melhor. Se eu botasse para tacar 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, a aproximação seria cada vez melhor. Entendeu? Essa é a sacada da probabilidade. Eu acho do caralho isso aqui, sinceramente. Tá? Que negócio tão nada a ver, né? Probabilidade, de alguma forma, tem a ver com geometria. Tá? Esse aqui eu acho mais nada a ver ainda. Esse aqui chama agulhas de Buffon. E aí esse aqui eu não vou conseguir explicar tudo, tá? Talvez eu faça outro vídeo. Mas qual que é a sacada?
esse bufão aqui, ele tinha uma linha aqui. Isso aqui é pensa isso aqui como um plano infinito, tá? E aí ele tá com as agulhas. E as agulhas são menores do que esse negócio aqui. Vamos chamar de D. As agulhas são menores, as agulhas são tipo tamanho L e L é menor do que D. Então ele tá com uma agulha aqui, ó, uma agulha aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, aqui. E aí a pergunta que ele quer responder é: qual a probabilidade das agulhas não tocarem em nenhuma das retas paralelas da imagem? Enfim, ele desenvolve esse raciocínio e ele consegue aproximar o número π com isso. Agora eu tô aqui no Desmos, que é uma calculadora gráfica, né? Vou mostrar umas outras aplicações aqui, né? Tipo, aqui é uma função seno, né? Seno de x. E o π tem a ver com isso também, que isso aqui aplica para física, né? Ondulatória, que é tipo som, ondas eletromagnéticas, tipo, as coisas da vida real mesmo. O π aplica aqui, dá um exemplo aqui, né? A função seno sempre intercepta o gráfico num múltiplo de π. Presta atenção. Vamos dar um zoom aqui. Onde que o vermelho passa pelo eixo X. Vamos dar um zoom aqui. O negócio não tá nem reconhecendo mais, né? Mas deu aqui. O mais próximo aqui é 3.141593. Tá escrito aqui no cantinho direito, no meio. Então, você vai ver que se você continuar dando zoom, é que aqui ele parou de aparecer os números aqui. Mas se você continuar dando zoom, você vai estar chegando cada vez mais perto de π. Estatística também. Deixa eu puxar o gráfico da estatística aqui. Estatística. Eu puxei esse gráfico aqui da internet, tá? E esse gráfico, ele é representado por esse formato de função aqui, tá? Chama distribuição normal, que chama. Que pega o seguinte, nesse aqui ele pegou a altura, né? A altura das pessoas e a densidade, que é o tanto de pessoa que tem para cada altura, né? E aqui dá para você tirar a conclusão que as pessoas de 1,75 são em maioria, tá certo? E quanto menor vai ficando aqui a altura, você vê que menos pessoas tem. E quanto maior vai ficando a altura, para cima de 175 centímetros, menos pessoas tem. E por algum motivo, tá? Eu realmente não estudei muito sobre isso, mas o π aparece aqui também. Ó, raiz de 2π. E essas são algumas das aplicações do π, né? Ele tem, tipo, muitas aplicações, como eu mostrei aqui para vocês. Muitas coisas interessantes sobre o π, né? E eu queria fazer mais vídeos sobre o π, vídeos de como calcular ele, os lugares que ele aparece, coisas assim. Um deles eu meio que já fiz aqui, né, que é o método de Monte Carlo. Eu fiz no computador, que eu já tinha feito esse programa, né? E é isso. Até o próximo vídeo aí.